faleceu. 2 minutos depois ele faleceu. Então, o Senhor me concedeu ainda essa oportunidade de dar um até logo para ele, que daqui a pouco eu chego lá. Ele chegou antes de mim lá no céu. Mas ele foi para o céu. Amém? Ele se converteu, batizou, né? E eu acredito que o Senhor, Ele está no controle das nossas vidas, em cada detalhe, né? Quando eu fui comprar com a minha irmã roupa dele pra gente fazer o velório, uma irmã que era a dona da loja falou assim: não precisa pagar essa camisa, eu vou dar. E eu vi assim, tão cuidado de Deus assim, né? A gente comprou uma calça, meia, cueca. Tipo, eu falei com a minha irmã: será que precisa? Ela disse: precisa sim, né? Vamos colocar tudo completo, né? E ele foi, a gente fez o velório dele bem bonito, bem lindão, né? E o Senhor me deu a oportunidade de dar tchau para ele, né? De dar um adeus, né? E eu sou muito grata ao Senhor, né? Porque desde a passagem o apóstolo comprou para mim e foi R$2.500, né? E eu agradeço muito ao Senhor porque Ele providenciou isso e todos os dias que eu estive lá. Amém? Me senti muito amada pela igreja, né? Todos que vinham comigo abraçavam, me davam uma oferta, né? E isso é igreja, amém, queridos? Me davam um abraço, uma palavra. Ministrei na nossa igreja sede no domingo de manhã, foi uma bênção. À noite, à tarde na igreja também, no louvor, e à noite preguei lá no pastor Felipe Alencar, com a pastora Gabi. Então assim, o Senhor usou esse momento para me estar com a minha casa, com a minha família, foi muito bom estar com os meus irmãos. E é isso, obrigada, amém? E eu queria falar algo nessa noite sobre o que o Senhor tem falado no meu coração esses dias. Eu não sei se você já prestou atenção, muita gente tem gravado canções, muitos ministérios têm gravado canções falando sobre o fogo de Deus. Você já ouviu essas canções aí? Né? Até algumas que não tem nada a ver com, tipo, lá o Vilas Boas, lá o Alessandro, né? Pessoas assim que têm outro tipo de canções, mas estão cantando, escrevendo canções que falam sobre os olhos de Jesus. E eu orando, eu perguntei ao Senhor sobre isso, né? Por quê? Né? E Ele me responde. Ele me respondeu dizendo: porque eu quero que a minha noiva olhe para mim, olhe para os meus olhos. Amém, igreja? Você acredita que Jesus, ele tem algo para fazer hoje dentro, não fora? Quando em Atos 2, que o Diego leu no início, a gente leu que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e aí logo depois veio línguas que pousaram sobre cada um que estava ali naquele lugar. Você acha que aquelas línguas pousaram ali e foram embora depois? Não, elas pousaram e ficaram lá. Ficaram dentro deles. Não foi algo externo, foi algo interno. Porque o desejo de Jesus era que todos nós sentíssemos e Ele queria que a gente vivesse aquilo que Ele viveu quando Ele estava aqui sobre a terra. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Eu não estou querendo demorar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia nos diz assim, desde o versículo 10, perdão. João estava na ilha de Patmos e estava em exílio. Ele não estava bom não, tá, gente? Pra ter tido essa visão. Só para esclarecer para você, não tá tão legal não, tá? E
No versículo 10, ele diz assim, desde o 9, gente. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, se revela a nós nessa noite, Senhor. Nós queremos olhar nos teus olhos, Jesus, e saímos daqui apaixonados, Senhor, cheios do fogo do Senhor, fogo do teu Espírito, Senhor, no nosso coração, Senhor, um fogo de paixão, um fogo de entrega, Senhor, no nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, como um rema ao nosso coração. Derrama espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que nós venhamos entender as verdades da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, descortina diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, diante dos nossos ouvidos, e que a gente jamais, Senhor, sejamos os mesmos, nunca mais. Que a tua palavra hoje ela faça, Senhor, um reboliço em nós, Senhor, como o Senhor fez em mim. Que o Senhor faça no meio da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro texto que fala sobre os olhos de fogo, que está em Apocalipse, é um fogo que nos chama à intimidade. Por que intimidade? Porque Jesus, ele estava falando com João. Quem era João? João era o íntimo, aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. Até na última ceia ele fez isso. Era o chegado de Jesus, sempre estava junto com ele. Era como o melhor amigo de Jesus, era o mais próximo, era o cara. Ele se revela para ele. Você pode imaginar isso? Alguém falava com ele. Ele ouviu a voz como de uma trombeta. E aí depois Jesus se mostra para ele. Ele volta e diz assim: não, sou eu. Sou Jesus. O tema aqui dessa parte aí do capítulo 1 diz: a visão de Jesus glorificado. Gente, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, apareceu para alguns discípulos, sim ou não? Amém? Sim. Sim? Depois ele subiu aos céus. Sim ou não? Só que aconteceu algo aqui em Apocalipse. João está tendo o privilégio de ver Jesus ressurreto, mas não como eles viram antes dele subir aos céus. Foi depois, quando ele subiu aos céus. Vocês estão me entendendo? O próprio Jesus apareceu para ele, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Era como? Mas eu imagino, sabe o que, gente? Que os olhos de Jesus são como uma janela que mostra a sua verdadeira essência. E a essência de Jesus é fogo. Porque a sua palavra nos diz isso. Lá em Lucas,
Capítulo 12, versículo 49. Pode pôr para mim aí, Bia. Lucas capítulo 12, versículo 49. Se você abre a Bíblia comigo. Lucas capítulo 12. Ah, Jesus. Me ajuda, Senhor. No versículo 49 diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, por causa desse fogo, por causa do evangelho. Você já passou por isso dentro da sua casa? Alguém aí, só eu que passou isso? Levanta sua mão aí. No início causou uma divisão, sim ou não? Ou até hoje. Não precisa de tudo isso. Não precisa orar tanto. Não precisa estar na igreja sempre. Só que aí no início do versículo 49, coloca King James para mim. King James. É, King James, né? Essa versão aí. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Jesus estava... Eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo. Eu queria que vocês estivessem vivendo aquilo que eu estou vivendo, como eu estou vivendo. Porque se o fogo de Deus não estiver nos nossos corações, queridos, a gente vai pecar. Se o fogo de Deus não estiver no nosso coração, nós iremos ceder. Nós vamos perder os princípios. Nós vamos ir contra a vontade daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, e nós vamos ir para as trevas. Porque com Deus é 8 ou é 80. Ou você é ou você não é. Quem me dera. Como eu gostaria que já estivesse em chamas. Eu não creio que esse texto fala do inferno. Porque ele está dizendo que eu vim para trazer o quê? Fogo sobre a terra. E eu quero lhe dizer nessa noite, se você está frio, gelado ou congelado nessa noite, esse fogo de Deus, ele vai alcançar o teu coração. É de dentro para fora, não vai ser nada exterior, não. Queria chamar os músicos para cá. Sabe por que a gente sente falta da Cambará, gente? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque lá você não tinha frescura. Porque lá você se jogava. Lá a gente não queria nem saber de maquiagem, nem salto alto, né? Eu lembro que muita gente usava crocs para ir no culto de domingo. E todo mundo pulando e saltando. Ninguém tinha frescura. Não é o lugar, é o nosso coração que mudou. Foi o nosso coração que mudou. Mas o Senhor nessa noite nos chama de volta. Ei, volta! Olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Deixa Ele te dar uma encarada hoje. Não feche os olhos não. Deixa Ele te olhar e olhe de volta. Ele estava com João. Espera aí que eu vou me revelar para ti, meu amigo, porque eu também estou com saudade de você. Não era só João que estava com saudade de Jesus. Jesus também estava com saudade dele. Porque Jesus ama intimidade. Ele ama quando nós fechamos a porta do nosso quarto. Ele ama
Quando nós não queremos nem saber. Eu troquei de roupa por causa disso, que eu não quero ficar me limitando por causa do meu vestido. Me joguei ali, o vestido se jogou também junto. Aí tem que colocar pano em cima, né? Aí a gente quer correr, não dá porque tem que correr com uns panos. Vamos lá ficar feiona mesmo. Ou não, não que vocês fiquem feias, viu, meninas, quando vocês usam essa roupa. Viu? Vocês ficam lindas, são lindas, maravilhosas. Mas no caso, né, é diferente. Tinha que pegar o GG. Serviu para alguma coisa, viu, Thaís? Para mim, nessa noite. Foi provisão. Mas sabe, eu tô com uma fome desse fogo. Quando eu escrevi a minha mensagem ali, quando eu li o texto, algo dentro de mim me fazia mexer, estremecer. Sabe, aquele frio na barriga. Cadê a Tainá? Escreveu pro Melk. Eu quero sempre sentir esse frio na barriga por você, né? Tá lá, vê lá no Instagram lá. Amor, só amor, coraçãozinho assim. Sabe esse frio na barriga? Essa vontade de voltar ao primeiro amor, de não querer saber quem vai te criticar, quem vai falar. Eu tô nem aí. Eu achei ele bonito. Você não achou? O problema é teu. Graças a Deus que não achou. Né? Quando a gente se apaixona, a gente não quer nem saber, gente. Né? Se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é P8, né, como diz o Rafa. Se é preto, branco, amarelo, quando você se apaixona, você se entrega. E João era um apaixonado por Jesus. E ele tinha essa visão do Cristo ressurreto, do Cristo que subiu aos céus e que desceu. E que teve um momento de intimidade com ele. Ele cai no chão. Só que de repente ele sente uma mão. Ah, Jesus. Eu estava na hora da oração, coloquei minha mão assim, o carro por cima da minha. Eu quero ver esse Cristo ressurreto. Eu quero ter experiências extraordinárias, incríveis em Deus, com o meu amado. O Senhor nos chama em Apocalipse, num tete a tete. Não sei se você conhece essa expressão, mas lá em Manaus a gente usa muito. Tete a tete, é olho no olho. Vamos ter uma conversa assim. Eu quero profetizar que Jesus vai fazer isso contigo hoje. Porque Ele não aguenta mais estar longe de você. Apocalipse. Aliás, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 19, a Bíblia nos diz: não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito. Não jogue um balde de água fria nesse fogo. Não abra mão disso. Não abra mão da intimidade. Daniel capítulo 10, versículo 5. Vamos abrir lá. Daniel 10, 5 e 6. A Bíblia nos diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, e seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Aleluia.
Ezequiel, capítulo 1. No versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Isso aqui ele está falando da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 23. A palavra diz assim: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a lâmpada, é a sua lâmpada. Eu quero lhe dizer que Jesus, a sua essência é fogo, a sua essência é luz. Êxodo capítulo 19, no versículo 16. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Acharam? Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Por que eu quis ler esses versículos? Para te dizer que Deus estava falando para João: João, eu sou aquele lá do monte Sinai. Eu sou o mesmo que apareceu para Ezequiel. Eu sou o mesmo que apareceu para Daniel. Eu sou. Eu e Jesus somos o mesmo. O próprio Deus se revela a João em Apocalipse. E esse fogo que se mostra para ele é um fogo que chama a intimidade. No capítulo 2 de Apocalipse, a gente vai ver que Deus faz uma próxima chamada. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Deixa eu mexer com a música, né? Pode me queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, podes me queimar. Podes me queimar. Apocalipse 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido.
Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Esse fogo nos olhos de Jesus, Ele está chamando agora, não é um homem, Ele está chamando a igreja. Antes era João, agora está falando assim, a igreja que está em Tiatira. Ele está falando, eu conheço as tuas obras. Eu sei que vocês são muito bons no que fazem. Eu sei da perseverança. Mas vocês toleram Jezabel. Jezabel é um espírito, não é uma mulher, que traz para a igreja um espírito de humanismo, de adultério, imoralidade, cobiça. A gente está cercado disso na TV, outdoor, por onde você vai. Esse espírito maligno quer confrontar a igreja a ser como o mundo é. Mas esse fogo nos olhos de Jesus em Apocalipse 2, no versículo 18 ao 21, Ele está nos chamando, é um fogo que nos chama à santidade, que diz não ao pecado e sim para Deus, que se purifica, que se arrepende das suas obras mortas, que muda de vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão descobertas diante dos olhos de Jesus. Tudo. Não importa se no domingo nós viemos para a igreja, para um culto, e na segunda-feira a gente não tem a vida oculta, secreta. Nós podemos esconder de todo mundo, menos dos olhos dele. Dos olhos de Jesus nós não escapamos e jamais vamos escapar. Esse fogo nos chama à santidade, porque nós não podemos ser uma igreja carnal, uma igreja que disputa um com o outro, que fala mal do outro, que fofoca um do outro, que come lá no churrasco de domingo o pastor. Que abraça o líder, mas pelas costas está com uma faca. Nós não podemos ser mais uma igreja carnal. Nós não podemos mais ser uma igreja menina. Nós precisamos crescer. Nós precisamos voltar à fidelidade, à santidade. Porque santidade é igual a fidelidade no casamento. Quando nós dizemos sim no altar, nós estamos dizendo: eu me entrego por completo, todos os dias da minha vida serão teus. É teu. Eu sou tua, você é minha. Eu sou do meu amado e ele é meu. Quando nós dizemos sim, nós precisamos ser fiéis, e o Senhor nos chama a essa fidelidade. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, no versículo 30. A palavra nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 5, versículo 18. A palavra nos diz: não vos embriagueis com o vinho, que traz contenda, mas andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Senhor nos chama à santidade. Ele te chama hoje para olhar bem nos seus olhos e dizer: Senhor, hoje eu decido a minha vida. É hoje que eu tomo decisão para ter uma nova vida.
para agradar teu coração. É um chamado à santificação. Lá no Monte Sinai é muito triste que o povo estava fugindo de ver Deus, porque eles estavam com medo. Deus falou assim: ô Moisés, manda eles se santificarem 3 dias, que eu vou aparecer para eles. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Nós não podemos fugir da presença. Nós precisamos correr para a presença. Porque ela, esse fogo vai nos purificar. Esse fogo irá nos limpar. Essa presença irá mudar o nosso caráter, que a gente luta. Sozinho a gente não consegue, não. Eu falava assim: no dia que eu parar de fumar maconha, eu vou para a igreja. No dia que eu parar de fumar cigarro, eu vou para a igreja. No dia que eu parar de beber, eu vou para a igreja. Só que Jesus um dia me confrontou dentro do meu quarto. Falei assim: é assim que eu te quero, vem para mim. E eu fui. E eu nunca mais saí da sua presença. 19 anos que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Porque um dia eu decidi olhar nos olhos de Jesus e dizer: eu vou te obedecer. Por mais que a minha carne queira pecar. Porque quantas vezes eu fui orar, chorar, clamava naquele tapete da sala de oração: Senhor, me ajuda porque eu quero beber. Me ajuda porque eu quero ir atrás lá do meu namorado. Senhor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Jesus orou: não nos deixeis cair em tentação. Se Jesus orou isso, quem somos nós? Para achar que a gente é o cara. Nós não podemos tolerar Jezabel dentro da igreja. Nós não podemos tolerar esse espírito maligno que nos leva à carnalidade dentro da igreja. Nós precisamos matar ela e jogar ela pela janela. Em nome de Jesus. Não é pessoa, gente, é um espírito que a gente tem que expulsar de dentro da nossa casa. Expulsa da sua mesa. Sabe por que nós não temos mais o fogo de Deus, mais a presença de Deus? É porque o nosso coração está dividido. É porque ora nós queremos a Deus, ora nós queremos pecar. É porque o nosso coração só é 50% ou nem chega a isso. E aí a gente ora: eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não consigo mais. Sabe por quê? Porque você tirou o olhar dele. Olhai para Ele e sereis iluminados. Eu creio que Deus está querendo exortar o nosso coração como igreja. Nós precisamos falar como essa canção: queimou todos os outros amores, todas as outras paixões. Porque os nossos olhos tem que estar nos olhos. Apocalipse, último texto que eu quero ler com você. Capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro. 19, versículo 11. Se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada,
para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse aqui é o Jesus vencedor que triunfou. E o Senhor ministrava o meu coração. Esse fogo é o fogo que me chama a ser mais que vencedor. Você não é um perdedor, você é um vencedor. Você consegue vencer o pecado. Você consegue vencer essa tribulação aí que está te cercando. Você consegue porque você é um vencedor. A tua essência é de vencedor. Jesus, quando ele dizia: ai, como eu queria que já estivessem pegando em chamas, ele estava dizendo: eu quero que eles sejam como eu sou. Mateus capítulo 12, versículo 18 ao 20. Mateus 18. Mateus 12, versículo 18. Desculpa. A palavra nos diz: eis aqui o meu servo. Isso aqui é uma repetição lá de Isaías. Que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Isso aqui é uma repetição de Isaías, profetizando o Messias. E aqui em Mateus se cumpre essa verdade, porque ele tinha acabado de curar um homem da mão ressequida. E aí todo mundo queria, ele falou assim: ó, não fala para ninguém, não fala para ninguém. E aí se repetiu esse texto aqui, que ele não gritaria nas praças, que ele não seria aquele homem pomposo que passaria nas ruas com pessoas ao seu redor. Não, ele era um Messias que ia usar aquilo que é inútil. Sabe o que é uma cana quebrada? Era um bambu, que ele é oco, que eles retiravam o que tinha dentro e faziam uma flauta. Essa cana era usada para fazer um instrumento musical, mas se ele tivesse quebrado, de nada serviria. Tinha que ser jogado fora e pegado outro. Só que ele fala, sabe o quê? Que ele não esmagará a cana quebrada. Eu vim lhe dizer, se você está quebrado, Jesus está aqui para restaurar a tua vida. Você não vai ser um instrumento jogado fora, não. Porque Ele é o Deus que restaura. Ele não é um Deus que esmaga e joga fora. Ele restaura aquele que está ferido, aquele que está trincado. Ele diz que Ele não vai apagar o pavio. Como é que está aí? Que fumega. Sabe quando a gente acende a vela, né, dos parabéns? Ontem a gente fez pro Geraldinho, né, Geraldinho? Então os parabéns para ele. E aí quando você sopra, né, fica só a fumacinha assim. Tem gente que tá assim, só a fumacinha. Mas eu quero dizer que é a esperança, sabe por quê? Porque se a fumaça apagou o fogo, mas tinha fogo. Sim ou não? O Senhor vai reacender você nessa noite. Você não será jogado fora. Esses pavios eram muito baratos. Eles pegavam e jogavam assim tudo junto. Ou então jogavam fora. Parece algo inútil. Talvez você se sinta inútil. Mas é desses que Jesus gosta.
Porque Ele quer pegar você mais uma vez e te levantar. Ele quer te levantar. Ele quer acender o fogo que foi apagado, que alguém soprou, que o inferno soprou. Em seus olhos, Você pode ficar em eu me pé. apaixonar. Queimou todos os outros amores. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Queimou todos os outros amores. Ah, Senhor. Fogo em seus olhos. Eu me apaixonar. Todos os outros amores. Ore para Ele. Olhe nos seus olhos. Outros amores. Deixa Ele te incendiar mais uma vez. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Podes me queimar. Podes me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Podes me queimar. Podes me queimar. Eu ainda tenho fome. Você não é um perdedor. A tua essência é de vencedor. Deixa Ele te queimar mais uma vez. Deixa Ele te olhar nos olhos nessa noite. Eu ainda tenho lenha. Podes me queimar. Podes me queimar. Tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Não apagueis o Espírito. Tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Podes me queimar. Podes me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Podes me queimar. Podes me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Podes me queimar. Podes me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Podes me queimar. Podes me queimar. Fogo em teus olhos. Você que quer, nessa noite,